Olá, amigos do canal Falando Sério. Assunto de hoje: o que é imaginação? Neville Goddard. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. Eu não descanso em minha grande tarefa de desvendar os mundos eternos, de abrir os olhos imortais do homem contido nos mundos do pensamento, por meio da eternidade sempre crescente no seio de Deus, a imaginação humana. William Blake, Jerusalém 5, versos 18 ao 20. Certas palavras, com o passar do tempo, acumulam tantas conotações estranhas que, por fim, quase perdem o seu verdadeiro significado. Tal palavra é a imaginação. Esta palavra serve para descrever vários tipos de ideias, algumas delas diretamente opostas uma à outra: fantasia, pensamento, alucinação, desconfiança. De fato, tão vasta é a sua aplicação e tão variados são os seus significados que a palavra imaginação não define um status e nem possui um significado fixo. Por exemplo, às vezes pedimos a um homem para usar a sua imaginação, indicando que a sua atual perspectiva é muito limitada e, portanto, não é suficiente para realizar a sua tarefa. Logo em seguida, lhe dizemos que as suas ideias são pura imaginação, expressando assim que suas ideias são infundadas. Dizemos que uma pessoa ciumenta ou desconfiada é vítima de sua própria imaginação, insinuando que os seus pensamentos são falsos. No minuto seguinte, damos a um homem o mais alto atributo, destacando-o como um homem de grande imaginação. E assim, a palavra imaginação não possui nenhum significado definido. Nem mesmo o dicionário nos ajuda neste sentido. Ele define a imaginação como 1. O poder de imaginar ou ação mental, ou princípio construtivo ou criativo. 2. Um fantasma. 3. Uma crença ou noção infundada. 4. Planejamento, plotagem ou esquema de construção mental. Eu associei e defini a figura central dos evangelhos como a imaginação humana, o poder que torna possível o perdão dos pecados e a realização dos nossos objetivos inevitáveis. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que existe teria sido criado. João 1, versículo 3. Há apenas uma única coisa no mundo: imaginação. Todas as outras são apenas deformações da mesma. Ele é desprezado e rejeitado pelos homens, o homem das dores, e conheceu o seu sofrimento. Isaías 53, versículo 3. A imaginação é a porta de entrada para a realidade. O homem, disse Blake, é tanto a arca de Deus como um fantasma da terra e da água. Naturalmente, ele é apenas um órgão natural sujeito aos sentidos. O corpo eterno do homem é a imaginação. Ela é o próprio Deus em si, o corpo divino. Jesus, nós somos seus membros. Eu não conheço melhor e mais verdadeira definição de imaginação que a de Blake. Através da imaginação, nós temos o poder de sermos qualquer coisa que desejamos ser. Através da imaginação, podemos desarmar e transformar a violência do mundo. Nossos relacionamentos mais íntimos, assim como os mais casuais, se tornam imaginativos quando despertamos para o mistério escondido através dos tempos, que Cristo em nós é a nossa imaginação.
Nós descobriremos então que à medida em que vivemos pela imaginação é que nós verdadeiramente poderemos dizer que vivemos. Afinal, eu quero que este contexto seja o mais simples, o mais claro e o mais franco trabalho que eu possa fazer e que eu possa encorajá-lo a trabalhar de maneira imaginativa, para que você possa abrir os olhos imortais dentro dos mundos do seu pensamento, onde você vê a todos os desejos do seu coração como grãos maduros, prontos para a colheita. Eu vim para que tenham vida e a tenham em mais abundância. João 10, versículo 10. A vida abundante que Cristo nos prometeu já é nossa. Podemos experimentá-la agora, mas não enquanto nós não tivermos a Cristo como um sentido da nossa imaginação. O mistério que esteve oculto pelos séculos e gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aqueles entre os gentios, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas desta glória que é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, versículo 26 e 27. É a sua imaginação. Este é o mistério que eu sempre me esforço para compreender e que me esforço ainda mais para que os outros também o compreendam. A imaginação é o nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, nascida através do homem, mas não concebida por ele. Todo homem é Maria, e a luz a Cristo deve dar. Se a história da Imaculada Conceição e do nascimento de Cristo parece ser irracional ao homem, é porque ele a interpreta erroneamente como um acontecimento cósmico, histórico ou biográfico, e os novos exploradores da imaginação não ajudam, chamando-lhe de mestre subconsciente ou consciente. O surgimento e o desenvolvimento da imaginação são a mudança gradual de um Deus tradicional para um Deus de comunhão. Se o nascimento de Cristo no homem parece lento, é porque o homem não está disposto a abandonar a sua confortável, porém falsa, fixação no tradicional. Moisés e Arão reuniram a congregação diante do rochedo, e em seguida Moisés exclamou: Ouvi, agora, rebeldes, será que teremos de fazer jorrar a água desta rocha para vós saciar a sede? E em seguida Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com seu cajado, e imediatamente dela jorrou água potável e saciou a sede de todo o povo e seus rebanhos. Números 20, versículo 10 e 11. Quando a imaginação for descoberta como o primeiro princípio da religião, a pedra do entendimento literal sentirá o toque da vara de Moisés, e como a pedra no deserto de Zim, jorrará a água do significado psicológico para saciar a sede da humanidade, e todos os que beberem do cálice oferecido e viverem uma vida de acordo com esta verdade irão transformar a água do significado psicológico no vinho do perdão. Então, como um bom samaritano, eles irão derramá-lo sobre todas as feridas. O Filho de Deus não deve ser encontrado na história, e nem em qualquer forma externa. Ele só deverá ser achado como a imaginação daquele em quem a sua presença se torna manifesta. Abre aspas. Foste tu uma manjedoura para o seu nascimento. Deus mais uma vez se faria uma criança na terra. Fecha aspas. Ângelos Silíseos, poeta do século XVII. O homem é o jardim onde dorme o Filho unigênito de Deus. Ele desperta este Filho elevado à sua imaginação aos céus, cobrindo aos homens a altura divina. Nós devemos seguir imaginando mais do que o melhor que conhecemos. No momento em que o homem despertar para sua vida imaginativa, ele deve realizar o teste para sua filiação. Pai, revele o teu filho em mim. James Montgomery.
Isto agrada a Deus, quem me separou do ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça. Gálatas 1, versículo 15. O teste supremo de filiação é o perdão dos pecados. O teste que sua imaginação é Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a sua capacidade de perdoar o pecado. Pecado significa perder a marca em sua vida, estar aquém do seu ideal, em não conseguir alcançar os seus objetivos. O perdão significa a identificação do homem com o seu ideal ou seu objetivo na vida. Esta é a função do despertar da imaginação, o seu supremo triunfo, pois ele testa a capacidade do homem de adentrar e comungar com a natureza oposta do seu estado. Que diga o fraco, eu sou forte. Jó 3, versículo 10. Racionalmente, isto é impossível. Somente uma imaginação despertada pode adentrar e comungar com a natureza do seu oposto. Esta concepção de Jesus Cristo ser imaginação humana levanta uma série de questões fundamentais. Seria a imaginação um poder suficiente não só para permitir-me assumir que eu sou forte, mas também um poder que me torne capaz de executar tal ideia? Suponha que o desejo estar em algum outro lugar ou em alguma outra situação. Poderia eu, imaginando-me em tal estado ou lugar, alcançar a sua realização física? Suponha que eu não possa pagar por uma viagem e suponha que o meu atual estado social e financeiro se oponha a essa ideia que eu quero realizar. A imaginação sozinha seria suficiente para realizar esse desejo? A imaginação compreende a razão? A razão, quero dizer, dedução a partir das observações de sentidos. Ela compreende o mundo dos fatos externos? No meio prático da vida cotidiana, seria a imaginação um guia completo para o comportamento? Suponha que eu seja capaz de agir continuamente com a minha imaginação. Ou seja, suponha que eu sou capaz de manter o sentimento de ter o meu desejo realizado. Minha suposição se manifestaria em um fato? E se ela se manifestasse em um fato? Devo eu considerar que minhas ações durante o período de premeditação foram razoáveis? Minha imaginação é uma energia suficiente, não só para assumir o sentimento do desejo realizado, mas também é por si só capaz de encarnar a sua ideia? Depois de assumir que eu já sou o que quero ser, devo eu continuamente me guiar por ideias e ações razoáveis para um cumprimento das minhas suposições? Depois dessas indagações todas, a experiência me convenceu que uma suposição, mesmo que falsa, se for mantida, resultará em um fato, e que a imaginação contínua é suficiente para todas as coisas, e todos os meus planos e ações racionais nunca compensaram a minha falta de imaginação contínua. Pois, não é verdade que os ensinamentos dos evangelhos só podem ser compreendidos no âmbito da fé? E que o Filho de Deus está buscando sinais de fé nas pessoas a todo momento, ou seja, a fé em sua própria imaginação? Não é essa a promessa? Tudo quanto em oração pedires, tenhas fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, versículo 24. Isso não é o mesmo que dizer, imagine que você será, e você será? Por acaso não foi em um estado imaginário que Moisés perseverou como quem vê aquele que é invisível? Hebreus 11, versículo 27. Não foi no poder de sua própria imaginação que ele perseverou? A verdade depende da intensidade de sua imaginação e não dos fatos externos. Fatos são frutos que testemunham o uso ou desuso da imaginação. O homem se torna aquilo o que ele imagina. Ele autodetermina a sua história. A imaginação é o caminho, a verdade
e a vida é velada. Não conseguimos assimilar a verdade somente com a mente lógica, onde o homem natural dos sentidos vê um broto, a imaginação vê crescer uma rosa. A verdade não pode ser abrangida somente pelos fatos. À medida em que despertamos para a vida imaginativa, descobrimos que imaginarmos uma coisa é o mesmo que criá-la, em que um julgamento verdadeiro não precisa estar em conformidade com a realidade externa a quem ele se refere. O homem imaginativo não nega a realidade do mundo exterior, da manifestação sensorial, mas ele sabe que é no mundo interior da imaginação contínua que está a força pela qual o mundo exterior da manifestação sensorial é trazido à realidade. Ele vê o mundo exterior e todos os seus acontecimentos como projeções do mundo interior da sua imaginação. Para ele, tudo é uma manifestação da atividade mental que se passa na imaginação do homem. Mesmo quando o homem razoável e sensorial não está ciente disso, porém ele percebe que cada homem deve tornar-se consciente desta atividade interna e observar a realização existente entre o mundo interior causal da imaginação e o mundo exterior sensorial dos efeitos. O verdadeiro homem possui uma imaginação magnífica. É este ser que deve ser despertado. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5, versículo 14. No momento em que o homem descobre que a sua imaginação é Cristo, ele realiza atos que, neste nível, só podem ser descritos como milagrosos, mas somente quando o homem sentir a Cristo como a sua imaginação, ele passará a ver tudo em sua pura objetividade, sem qualquer relação subjetiva. Se ele não perceber que tudo o que ele encontra faz parte de si mesmo, ele se revoltará com o pensamento que ele escolheu e com as condições de sua vida, pois eles estão relacionados por afinidade à sua própria atividade mental. O homem deve acreditar firmemente que a realidade se encontra dentro dele e não além dele. Embora em outros tenham corpos em uma vida própria, sua realidade estão enraizadas em você e começam e terminam em você, assim como você começa e termina em Deus. Não fostes vós que me escolhestes. Ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para ides e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedires ao Pai, em meu nome, ele o concederá a vós. João 15, versículo 16. Narração Cidinho de Assis. Muito obrigado, meus amigos. Olá, amigos do canal Falando Sério. Assunto de hoje: instruções firmadas. Never go dar. Mas antes, meus amigos, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. O primeiro poder que nos encontra no limiar do domínio da alma é o poder da imaginação. Dr. Franz Hartmann. A primeira vez que me tornei consciente do poder da natureza e da função redentora da imaginação foi através dos ensinamentos do meu amigo Abulá e através de experiências subsequentes. Eu aprendi que Jesus é um símbolo da chegada da imaginação para o homem e que o teste para o seu ensinamento no homem era a capacidade do indivíduo de perdoar o pecado, ou seja, sua capacidade de identificar a si mesmo ou a outro com seu propósito na vida. Sem identificação do homem com seu propósito, o perdão dos pecados é uma impossibilidade, e apenas o Filho de Deus pode perdoar o pecado. Portanto, a capacidade do homem de identificar-se com seu propósito, mesmo quando é negado pela razão e seus sentidos, é a prova do nascimento de Cristo dentro dele.
se render passivamente às aparências e se curvar perante as evidências dos fatos é confessar que Cristo ainda não nasceu em você. Embora esse ensinamento tenha me chocado e de começo eu tenha repelido, porque eu era um cristão sério e convicto, e por não saber que o cristianismo não era algo herdado pelo mero fato de se nascer em uma família de costumes cristãos, mas sim algo a ser conscientemente adotado como uma forma de vida. Somente mais tarde, através de visões, revelações do Espírito e experiências práticas, que o meu entendimento obteve a sua interpretação em um nível mais profundo. Mas devo confessar que é uma prova difícil relutar essas coisas, ainda mais quando são coisas que sempre nos deram como garantidas. Ver esses grandes edifícios? Não permanecerá aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Marcos 13, versículo 12. Não há pedra de entendimento literal que permanecerá inabalada depois de se beber a água do significado psicológico. Tudo o que tem sido edificado pela religião comum será jogado às chamas do fogo mental. No entanto, que maneira melhor há para entender a Jesus Cristo do que associar o personagem central dos evangelhos à imaginação humana, sabendo que toda vez que você exercita sua imaginação com amor em favor de alguém, você literalmente se torna um mediador entre Deus e o homem, e assim alimenta e veste Jesus? O que, pelo outro lado, sempre você imagina o mal contra alguém, você está literalmente apedrejando e crucificando Jesus Cristo? Cada pensamento na imaginação do homem ou é o cálice de água fresca ou esponja com vinagre nos lábios sedentos de Cristo. Que nenhum de vocês imagine o mal em seu coração contra o seu próximo. Zacarias 8, versículo 17. Quando o homem entender este conselho, ele terá acordado do sono imposto a Adão e despertará para a consciência do Filho de Deus. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito através dele, e o mundo não o reconheceu. João 1, versículo 10. Muitas foram as vezes que me perguntei se minha imaginação é Cristo Jesus e se todas as coisas são possíveis a Cristo Jesus. Todas as coisas são possíveis para mim? E pela prática eu vim a descobrir que, quando eu me identifico com o meu objetivo na vida, então Cristo desperta em mim, e que Cristo é suficiente para todas as coisas. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para que eu possa retorná-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e o poder para retomá-la. Este é o mandamento que recebi de meu Pai. João 10, versículo 17 e 18. É maravilhoso saber que tudo o que eu sinto é resultado do meu próprio padrão de crenças, que eu sou o centro da minha própria cadeia de eventos e que, conforme as mudanças acontecem em mim, elas acontecem no mundo ao meu redor. O mundo apresenta diferentes aspectos conforme se diferem os nossos estados de consciência. O que vemos quando estamos associados a um estado não pode ser visto quando assumimos outro estado. Por estado, eu digo, tudo que o homem acredita e concebe como verdade. Nenhuma ideia elevadamente pode se realizar a menos que a mente a aceite. Esta aceitação depende do estado ao qual estamos associados no momento em que essas ideias se apresentam. Na fusão da imaginação com estes estados de consciência se realiza a formação do mundo como você vê. O mundo se revela de acordo com os estados aos quais a sua imaginação se une. É o estado através do qual pensamos que determina o mundo objetivo em que vivemos. O homem rico, o homem pobre, o homem bom e o ladrão são o que são em virtude dos estados através dos quais eles enxergam o mundo. Da distinção entre estes estados depende a distinção entre os mundos destes homens.
Individualmente, este mesmo mundo é completamente diferente para cada um deles. Não são os comportamentos e as ações do homem que precisam ser adequados, mas sim o seu ponto de vista. Mudanças externas são inúteis se o estado interior não for alterado. O sucesso não é obtido se imitando as ações externas daqueles que são bem-sucedidos, mas sim as mesmas ações e modelos de pensamento. Se nós nos desconectamos de um estado, podemos a qualquer momento ver as condições e circunstâncias ligadas a ele desaparecerem. Foi no outono de 1933, na cidade de Nova York, que eu fui até Abulá e lhe apresentei um problema. Ele me fez uma única e simples pergunta: o que você quer? Eu lhe disse que eu gostaria de passar o inverno em Barbados, porém eu estava quebrado. Eu literalmente não tinha um centavo. Se você se imaginar em Barbados, disse ele, pensando e vendo o mundo a partir deste estado de consciência, ao invés de pensar sobre Barbados, você passará o inverno lá. Você não deve se preocupar com os meios para chegar lá, pois o estado de consciência de estar em Barbados. Se ocupar a sua imaginação, conceberá o meio mais adequado para realizar-se. O homem vive ligando-se a estados invisíveis, fundindo sua imaginação com aquilo que ele vê como algo diferente de si, e nesta união ele experimenta os resultados da fusão. Ninguém pode deixar de viver aquilo que vive, salvo pelo desligamento do estado onde naturalmente se vive as coisas experimentadas. Você deve imaginar-se exatamente no estado do seu desejo realizado. Abulard me disse: caia no sono vendo o mundo através de Barbados. O mundo que descrevemos através da observação deve estar de acordo com o que descrevemos em relação a nós mesmos. Nossa imaginação nos conecta com o estado desejado, mas devemos usar a imaginação como maestria, não como um espectador pensando no final da cena, mas como um integrante da cena, pensando a partir da cena. Na verdade, devemos estar lá, em imaginação. Se fizermos isso, nossa experiência subjetiva será realizada objetivamente. Isto não é fantasia, me disse ele, mas sim uma verdade que você poderá provar na prática. O seu apelo para entrar no pedido realizado era a chave para se pensar a partir do fim. Cada estado já existe como uma mera possibilidade, enquanto você pensar sobre ele, mas se torna exatamente real quando você pensa a partir dele. Pensar a partir do fim é o caminho para Cristo. Eu comecei isso bem ali, fixando os meus pensamentos além dos limites dos sentidos, na sensação de já estar em Barbados, vendo o mundo através deste ponto de vista, e não sobre os aspectos dos quais meu presente estado dava vida. Ele enfatizava a importância do estado em que o homem vê o mundo conforme ele cai no sono. Todos os profetas afirmam que a voz de Deus é especialmente ouvida pelo homem durante os seus sonhos. Em um sonho, em uma visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, adormecidos em suas camas, ele abre os seus ouvidos e sela as suas instruções. Jó 33, versículo 15 e 16. Naquela noite, e durante várias noites seguintes, eu adormeci estando com a concepção que estava na casa do meu pai, em Barbados. Dentro de um mês, recebi uma carta do meu irmão dizendo que ele tinha um forte desejo de reunir a família para o Natal. Ele me pedia para usar uma passagem de barco já reservada para Barbados. Eu naveguei 2 dias depois de receber a carta do meu irmão e passei um inverno maravilhoso em Barbados. Este acontecimento me convenceu que o homem pode ser qualquer coisa que ele quiser, se ele manter uma concepção constante e pensar através de um fim. Me mostrou também que eu já não posso mais arrumar desculpas, colocando a culpa nos fatores externos, que o meu próprio sucesso e meu próprio fracasso não depende de coisa alguma, a não ser de mim mesmo e do estado através do qual eu enxergo o mundo.
e as coisas nele manifestadas. O homem, que é livre em suas escolhas, age através de concepções que ele mesmo escolhe livremente, embora nem sempre sabiamente. Todos os possíveis estados aguardam a nossa escolha e a nossa posse, mas nenhum nível racional é capaz, por si só, de nos conduzir ao estado de consciência que se precisa possuir. Um cenário imaginativo é a única coisa a se buscar. O maior objetivo da imaginação é criar em nós o Espírito de Jesus, que é o contínuo perdão dos pecados, a contínua identificação do homem com seu ideal. Somente através da nossa identificação com o nosso objetivo é que nós poderemos nos perdoar por nossas falhas. Todo o resto é um esforço inútil. Neste ponto, para qualquer lugar ou estado em que encaminharmos a nossa imaginação, para o mesmo lugar ou estado nos encaminharemos fisicamente também. Na casa de meu pai existem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou para preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, eu retornarei novamente e os tomarei para mim, para que onde eu estiver, esteja vós também. E agora eu vos digo isso antes que aconteça, para que quando isso acontecer, que vós possas acreditar também. João 14, versículo 2, 3 e 29. Dormi na casa do meu pai em minha imaginação, como se eu realmente estivesse dormindo lá em carne e osso. Fundiu a minha imaginação com este estado, e por isso eu fui compelido à experiência deste estado em carne e osso também. Isto se tornou tão vívido para mim que eu poderia ter visto na casa do meu pai se algum sensitivo entrasse em minha vida, onde eu dormia em minha imaginação. Um homem pode ser visto onde a sua imaginação está, pois a imaginação é o próprio homem em si. E isto eu sei por experiência própria, pois eu fui visto por algumas pessoas as quais eu desejava visitar, enquanto fisicamente eu estava a milhas e milhas de distâncias dela. Eu, pela intensidade do meu sentimento e de minha imaginação, sentindo e imaginando estar em Barbados, em vez de meramente pensar sobre Barbados, acabei atravessando o vasto Atlântico e influenciei o meu irmão a desejar a minha presença para completar a reunião da família no Natal. No pensamento a partir do fim, com o sentimento do meu pedido sendo atendido, foi a origem de tudo o que aconteceu com o evento externo, tal como a iniciativa do meu irmão em me enviar uma passagem de navio. E isto também é a causa para tudo o que se evidencia como resultado. No livro Ideias do Bem e do Mal, de William Butler Yeats, após descrever algumas experiências semelhantes a esta que me ocorreu, escreveu: se todos aqueles que viveram eventos como este não tivessem sonhado, nós teríamos que reescrever nossas histórias, pois todos os homens, certamente todos os homens de imaginação, devem eternamente conjurar seus encantamentos, glamour e ilusões, e todos os homens, especialmente os homens tranquilos que não levam uma vida essencialmente egoísta, devem continuamente passar o seu poder adiante. Eu gostaria de lhe inspirar uma intensa crença em milagres, mas o milagre é apenas o nome dado às obras da imaginação, por aqueles que não têm conhecimento do seu poder e função. Imaginar-se a si mesmo com o sentimento do desejo realizado é a forma pela qual você entra em um novo estado. Isto nos dá ao estado a qualidade de existência. Aquilo que existe se manifesta. Aquilo que foi ou será não é manifestado, porém não está morto, pois o Espírito, a atividade eterna de Deus, reanima todas as coisas. O futuro deve tornar-se presente na imaginação de quem almeja sabiamente e conscientemente criar circunstância. Nós devemos traduzir a visão em existência. Ao invés de pensar em um desejo, pensar através de um desejo. A imaginação deve ser
centralizar em um determinado estado e ver o mundo a partir desse estado. Pensar através do fim é uma intensa percepção do mundo do desejo realizado. Pensar através do estado desejado é uma evidência criativa. A ignorância em relação à capacidade de pensar através do fim é escravidão. É a raiz de todas as limitações às quais o homem está preso. Se render passivamente às evidências dos sentidos é subestimar as suas capacidades interiores. Uma vez que o homem aceitar pensar através do fim como um princípio criativo com o qual ele pode cooperar, ele se redimirá do absurdo de sempre tentar alcançar seu objetivo, pensando apenas sobre ele. Construa cada fim conforme o padrão do desejo realizado. Toda a vida é apenas o apaziguamento da fome, e os infinitos estados de consciência através dos quais o homem pode ver o mundo são meramente um meio de satisfazer esta fome. O princípio sob o qual cada estado é organizado é uma espécie de fome que aumenta a paixão pela autossatisfação, de conseguir experimentar níveis de experiências cada vez maiores. O desejo é a principal força motora do mecanismo mental. É uma coisa abençoada. É uma necessidade justa e natural que possui um estado de consciência como seu equivalente justo e natural para ser satisfeita. Eis uma coisa que eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu caminho em direção ao que está adiante e prossigo até a marca. Filipenses 3, versículo 13 e 14. É necessário ter um objetivo na vida. Sem um objetivo, ficamos à deriva. Que queres tu de mim? É explicitamente a pergunta feita com mais frequência pela figura central dos evangelhos. Ao definir o seu objetivo, você deve querê-lo. Assim como a coroa anseia pelas águas, assim anseia a minha alma por ti, ó Deus. Salmos 42, versículo 1. É a falta desta paixão direcionada na vida que faz o homem falhar em sua realização. Cruzar a ponte entre o desejo, pensar sobre e satisfação, pensar através é muito importante. Nós devemos passar mentalmente de pensar sobre o fim para pensar através do fim. Isto a razão nunca poderá fazer. Pela sua natureza, ela está restrita à evidência dos sentidos. Porém, a imaginação, não tendo tal limitação, pode. O desejo existe para ser gratificado pela atividade da imaginação. Através da imaginação, o homem escapa da limitação dos sentidos e das amarras da razão. Não há nada que impeça o homem que pensa a partir do fim. Nada pode detê-lo. Ele cria os meios e desenvolve recursos ilimitados nas mansões do Senhor. E cada vez mais, não importa o que ele foi, ou o que ele tem sido, ou o que ele é, tudo o que importa é o que ele quer. Ele sabe que o mundo é uma manifestação da atividade mental que se passa dentro dele mesmo. Então ele se esforça para determinar e controlar os fins nos quais ele pensa. Na sua imaginação, ele habita no fim, confiante que lá ele também habitará em carne e osso. Ele coloca sua inteira confiança no sentimento do desejo realizado e vive dirigindo-se a este estado, pois a arte da fortuna irá testá-lo naquilo que ele propôs. Assim como o homem na piscina de Betseba, ele está pronto para entrar nas águas da imaginação, sabendo que cada desejo é como uma semente fértil para aquele que sabe como pensar a partir de um fim. Ele é indiferente à mera probabilidade da razão e confia que através da imaginação contínua suas concepções se manifestarão como fatos. Mas como convencer a todos os homens que o pensamento através do fim é o único meio? Como aplicá-lo em todas as atividades humanas?
Como revelá-lo como a plenitude da vida e não como uma compensação de uma decepção? Este é o problema. A vida é algo controlável. Você pode experimentar o que você quiser, uma vez que você perceba que você é filho dele e que você é o que você é em virtude do estado de consciência pelo qual você pensa e enxerga esse mundo. Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Lucas 15, versículo 31. Narração Cidinho de Assis. Olá, amigos do canal Falando Sério. Assunto de hoje: pontos fundamentais. Neville Goddard. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. Os pontos fundamentais para a aplicação bem-sucedida da lei da concepção são estes. Primeiro, e acima de tudo, uma vontade, um intenso desejo ardente. Com todo o seu coração, você deve querer ser diferente do que você é agora. Um intenso desejo ardente, combinado com a intenção de fazê-lo bem, é o gatilho que dispara a ação. É o início de todos os empreendimentos de sucesso. Em cada grande paixão que alcança o seu objetivo, o desejo é concentrado intencionalmente. Você primeiro deve desejar, para então pretender ter sucesso. Assim como a corça anseia pelas águas, assim anseia a minha alma por ti, ó Deus. Salmos 42, versículo 1. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Mateus 5, versículo 6. Aqui a alma é interpretada como a soma total de tudo o que você acredita, pensa, sente e aceita como verdade. Em outras palavras, o seu atual nível de consciência. Deus, o Eu Sou, é o poder da consciência, a fonte da realização de todos os desejos. No sentido psicológico, eu sou uma série infinita de níveis de consciência. Eu sou o que sou, de acordo com o nível que eu estabeleço nesta série. Esta citação descreve como o seu atual nível de consciência anseia em transcender a si mesmo. Por isso, a consciência de ser o que você deseja ser é justa. Em segundo lugar, desenvolva uma quietude física não muito diferente do estado descrito por John Keats em sua obra Onde há um rouxinol. Abre aspas. Um torpor aflige meus sentidos, como se da cicuta eu tivesse bebido. Fecha aspas. Este é um estado semelhante ao sono, onde você ainda controla o direcionamento da sua atenção. Você deve aprender a voluntariamente se induzir a este estado, mas a prática me ensinou que ele é mais facilmente obtido após uma leve refeição ou quando você acorda de manhã, mas ainda com sono bastante para manter-se deitado. Então você naturalmente estará disposto a entrar neste estado. O benefício de manter-se fisicamente imóvel se percebe no aumento da força mental que a quietude absoluta traz consigo. Ela aumenta o seu poder de concentração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Na verdade, as maiores energias mentais raramente são interrompidas, salvo quando o corpo se aquieta e a porta dos sentidos se fecham para o mundo objetivo. A terceira e última coisa a ser feita é vivenciar em sua imaginação aquilo que você vivenciará na realidade. Caso você tivesse alcançado o seu objetivo, você deve primeiro vivê-lo na imaginação, porque a imaginação é a porta para a realidade daquilo que você procura. Domine o uso da sua imaginação com maestria. Não veja como mero
espectador, imaginando o fim, mas como um participante, pensando a partir do fim. Imagine que você possui uma qualidade ou alguma coisa que deseja, o que até agora você não possui. Entregue-se completamente a esse sentimento, até que todo o seu ser seja possuído por este. Este estado difere de um devaneio neste aspecto. Ele é o resultado de uma imaginação controlada e de uma atenção concentrada e estabelecida, enquanto um devaneio é o resultado de uma imaginação descontrolada, geralmente apenas um sonho acordado. No estado controlado, uma ação mínima é o suficiente para manter sua consciência preenchida com o sentimento do desejo cumprido. A quietude física e mental deste estado é uma poderosa ajuda para a atenção voluntária e um fator determinante para o menor esforço. A aplicação destes 3 pontos: primeiro, o desejo; segundo, a quietude física; e terceiro, a concepção da realização do seu desejo. É o caminho para o momento único de união com seu objetivo. O primeiro ponto é pensar em um fim com o intuito de realizá-lo. O terceiro ponto é pensar através deste fim com o sentimento de já tê-lo realizado. O segredo de pensar a partir do fim é sentir a alegria ao fazê-lo. No minuto em que você torna isso agradável e imaginar estar neste estado, você começa a pensar a partir do fim. Um dos maiores equívocos que perduram até hoje é que esta lei só funciona para aqueles que têm uma devoção ou objetivo religioso. Isso é uma falácia. Ela opera tão impessoalmente quanto a lei da eletricidade opera. Ela pode ser usada para fins gananciosos, egoístas, como para feitos nobres. Mas sempre devemos ter em mente que pensamentos e ações mesquinhas inevitavelmente resultam em infelizes consequências. Narração Cidinho de Assis. Fiquem com Deus, meus amigos. Olá, amigos do canal Falando Sério. Assunto de hoje: caminhos internos. Neville Goddard. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. E os filhos dela lutavam em seu ventre. Então ela indagou: por que estou eu assim? Então ela foi consultar-se com o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações nascem em teu ventre, e 2 povos se dividirão de tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Gênesis 25, versículo 22 e 23. A dualidade é uma condição inerente à vida. Tudo o que existe é dualizado. O homem é uma criatura dual com princípios contrários incorporados à sua natureza. Ele guerreia dentro de si e apresenta atitudes que são antagônicas à vida. Este conflito é a eterna empreitada, a guerra no céu, a luta incessante do mais novo, a imaginação do homem, tentando afirmar sua supremacia sobre o homem mais velho, o homem dos sentidos. Entretanto, muitos dos que são os primeiros serão os últimos, e muitos que são os últimos serão os primeiros. Mateus 19, versículo 30. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. João 1, versículo 27. Assim não foi o espiritual quem veio primeiro, mas sim o natural. Depois dele, então é que veio o espiritual. 1 Coríntios 15, versículo 47. O homem começa a despertar para a imaginação no momento que ele sente a presença de outro em si mesmo. Em suas entranhas se encarnam nações gêmeas, raças rivais desde o seu nascimento. Uma
o domínio deve ganhar, e o mais jovem sobre o velho reinar. Existem duas linhas distintas de pensamento, ou perspectivas do mundo, que cada homem possui. A Bíblia se refere a estes dois aspectos como o natural e o espiritual. Ora, o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são tolices. Na verdade, ele nem mesmo pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2, versículo 14. O corpo interno do homem é tão real no mundo subjetivo da experiência, quanto seu corpo físico externo é real no mundo das realidades externas. Mas o corpo interno expressa a parte mais fundamental da realidade no mundo da experiência subjetiva. Este corpo interno existente do homem deve ser exercitado e dirigido conscientemente. O mundo interior dos pensamentos e dos sentimentos, ao qual o corpo interno está sintonizado, possui a sua própria estrutura real e existe em seu próprio âmbito infinito. Existem dois tipos de movimento: o que está de acordo com o corpo interno e o que está de acordo com o corpo externo. O movimento que está de acordo com o corpo interno é casual, enquanto o movimento externo é compulsório. O movimento interno determina o externo, que é vinculado a ele, o que cria fora um movimento semelhante ao interno. O movimento interno é a força através do qual todos os eventos são trazidos à existência. O movimento externo está sujeito à compulsão aplicada a ele pelo movimento do corpo interno. Todas as vezes que as ações do corpo interno corresponderem às ações às quais o corpo externo realiza para apaziguar o desejo, esse desejo será realizado. Construa mentalmente um drama que implique que o seu desejo está realizado e faça-o de forma que envolva os movimentos do seu ser. Imobilize seu ser físico e exterior. Faça exatamente como se você estivesse indo tirar um cochilo e inicie uma ação predeterminada na sua imaginação. Uma representação vívida de uma ação é o início desta ação. Então, como se você estivesse adormecendo, conscientemente imagine-se em cena. A extensão do sono não é importante. Uma soneca é suficiente, mas trazer uma ação ao sono condensa fantasias em fato. No primeiro momento, seus pensamentos podem parecer como ovelhas desgarradas, que não têm nenhum pastor. Não se desespere. Se tua atenção se desviar 70 vezes 7 vezes, traga-a de volta a 70 vezes 7 vezes ao seu curso predeterminado, até que de exaustão ela siga o caminho apontado. A viagem interior nunca deve estar sem direção. Quando você pegar a estrada para o seu interior, isto é o que você precisa fazer antes de você começar mentalmente. Vá para o prêmio que você já visualizou e aceitou. O professor John Livingston Lewis disse: há muito tempo eu tive a sensação de que este estudo havia se transformado em uma convicção que fantasia e imaginação não são dois poderes, mas apenas um. A real distinção que existe entre elas não estão nos objetivos que elas operam, mas sim no grau de intensidade de seu poder operante. Trabalhando em uma frequência mais alta, a energia imaginativa ajusta e transmuta. Quando nivelada uma frequência mais branda, a mesma energia se envolve e se junta a estas imagens, que no seu âmbito final indissoluvelmente se fundem em uma só. A fantasia molda a imaginação, funde. Aqui está uma aplicação prática desta teoria.
Há um ano atrás, uma garota cega que vive na cidade de São Francisco viu-se confrontada com um problema de transporte. Uma mudança nas rotas de ônibus a obrigou a tomar três conduções entre sua casa e seu trabalho. E isso prolongou a sua viagem, que era de 15 minutos, para 2 horas e 15 minutos. Ela pensou seriamente a respeito deste problema e veio à conclusão que um carro seria a solução. Ela sabia que ela não poderia dirigir um carro, mas sentia que ela poderia ser conduzida em um, colocando essa teoria à prova, que sempre que as ações do seu eu interior corresponderem às ações do exterior, o seu eu físico apaziguará o seu desejo e o seu desejo se realizará. Ela disse a si mesma: eu sentarei aqui e imaginarei que estou sendo levada para o meu trabalho. Sentada em sua sala de estar, ela começou a imaginar-se sentada em um carro. Ela sentiu o ritmo do motor. Ela imaginou sentir o cheiro de gasolina, sentiu o movimento do carro, tocava a manga da jaqueta do motorista e sentia que o motorista era um homem. Ela sentiu o carro parar e, dirigindo-se ao seu companheiro, dizia: obrigado, senhor. Ao que ele respondia: o prazer é todo meu. Então ela saía do carro e ouvia o bater de porta ao fechá-la. Ela me disse que ela centrava a sua imaginação em estar em um carro e, embora cega, ela via a cidade em sua viagem imaginária. Ela não pensava em ter uma carona. Ela pensava em estar na carona e em tudo o que lhe era implícito. Este passeio controlado e subjetivamente dirigido elevou a sua imaginação ao seu pleno potencial. Ela manteve seu propósito, mesmo sem antes saber que havia uma consistência intencional em sua ação interior. Nestas viagens mentais, uma continuidade emocional deve ser sustentada. A emoção do desejo realizado, expectativa e desejo unidos intensamente se transformam de um estado mental em uma ação física. O seu eu interior se move melhor ao longo do percurso predeterminado quando as suas ações colaboram. O interior deve ser colocado para fora, e ele é colocado para fora através de grandes pensamentos e sacadas de ganho pessoal. Devemos ter prazer em nossas ações. Por 2 dias seguidos, esta jovem, cega, pegou a sua carona imaginária, dando-lhe toda a alegria e o sentimento de realidade vivida. Poucas horas depois de uma segunda carona imaginária, uma amiga lhe falou de uma história que saiu no Jornal da Tarde. Era a história de um homem que ajudava pessoas cegas. A garota cega ligou para ele e lhe contou o seu problema. No dia seguinte, voltando para casa, esse homem parou num bar e, enquanto estava lá, sentiu o desejo de compartilhar a história da menina cega ao seu amigo, dono do bar. Um total estranho, ao ouvir a história, se ofereceu para levar a garota cega para casa todos os dias. Então o homem que contou a história disse: se você a levar para casa, eu a levo para o trabalho. Isso aconteceu há mais de um ano, e desde aquele dia esta garota cega tem sido levada e buscada em seu emprego por esses dois senhores. Agora, em vez de gastar 2 horas e 15 minutos em 3 ônibus, ela chega em seu escritório em menos de 15 minutos. E no primeiro dia de sua carona ao trabalho, ela virou-se para o homem samaritano e disse: obrigado, senhor. E ele respondeu: o prazer é todo meu. Assim, os objetos de sua imaginação foram para ela realidades, as quais as manifestações físicas foram apenas testemunhas. O princípio definitivamente ativado foi a carona imaginária. Seu sucesso pode ter sido uma surpresa apenas para aqueles que não sabiam das suas viagens internas. Ela mentalmente viu o mundo pela perspectiva destas caronas imaginárias, com tal clareza de visão que cada aspecto da cidade tomou identidade.
Estes movimentos internos produzem movimentos externos correspondentes. Esta é a lei que opera sobre todos os aspectos físicos. Quem pratica estes exercícios de bilocação irá desenvolver poderes incomuns de concentração e quiescência, e inevitavelmente irá conseguir despertar a consciência e tomar dimensão do grande mundo interior, envolvendo-se inteiramente, vendo a cidade a partir do sentimento do seu pedido atendido. Ela alcançou o estado desejado e concedeu a si mesma aquilo que os homens que não despertaram pedem a Deus. Para realizar o seu desejo, uma ação deve começar em sua imaginação, além das evidências dos sentidos, envolvendo o movimento do seu eu interior, implicando na realização do seu desejo, sempre que uma ação do seu eu exterior for dada a apaziguar o desejo. Esse desejo será realizado. O movimento de cada objetivo visível é causado não pelas coisas externas ao seu corpo, mas por aquilo que está dentro dele, que as operam de dentro para fora. Esta viagem acontece em si mesmo. Você viaja ao longo das rodovias do mundo interior. Sem o movimento interno é impossível realizar coisa alguma. A ação interna é a sensação introvertida. Se você for mentalmente construir um drama que implique em você realizar o seu objetivo, feche os olhos e eleve os seus pensamentos para dentro, centrando a sua imaginação o tempo inteiro nesta ação predeterminada e participe desta ação, e você se tornará um ser autodeterminado. A ação interna ordena todas as coisas de acordo com a sua própria natureza. Experimente-a e veja que um ideal desejado, uma vez formulado, é possível, pois somente através deste processo de experiência você pode descobrir suas potencialidades. É assim que este princípio criativo é realizado. Assim, a chave para uma vida propositada é centralizar sua imaginação na ação e no sentimento do desejo realizado, com tal consciência e tal sensibilidade que você gera e experimenta o movimento no mundo interior. Ideias somente se tornam ações se elas forem sentidas, se elas despertarem o movimento interior. O movimento interno é condicionado à automotivação e o movimento externo pela compulsão. Todo lugar que pisares com a sola de teus pés, eu te darei. Josué 1, versículo 3. E lembre-se, o Senhor teu Deus, que está no meio de ti, é poderoso. Sofonias 3, versículo 17. Narração Cidinho de Assis. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus.